Oi, tudo bem? Bem-vindo ao quarto vídeo da série JavaScript para iniciantes. Hoje vamos falar sobre variáveis e tipos de dados. Mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos aqui dessa série. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, como de costume, tá? Vou deixar aqui a referência da MDN, o repositório aqui do GitHub, tá? Com todo o código que a gente tá criando. E aqui o canal o grupo, né? No WhatsApp também, tá? Para caso você queira fazer parte, tá? Quiser tirar dúvidas, conteúdos gerais sobre front-end, tá? É só clicar nesse link aqui para você entrar no grupo. Bom, então vamos aqui, né, pro conteúdo em si. Bom, variável, né? Então a gente já trabalhou com variável, né, durante acho que logo na primeiro vídeo da série, né, a gente já usou variável, né? Então, variável, né, ela é responsável por armazenar um valor, né, um dado, como por exemplo um texto ou número, né? Aqui eu dei um exemplo, né? Então seria, a gente usa essa palavra aqui, né, ó, reservada, né, do JavaScript, esse var, né, que é bem simples de lembrar, né, que é de var, né, de variável, espaço, o nome da variável, aí o sinal de igual, e aqui no caso seria o valor, né, ou o dado que a gente quer armazenar, no caso aqui seria Franklin de Oliveira, tá? Aqui eu poderia colocar também números, né? Então a gente viu, vou até mostrar aqui, vou ir aqui no VS Code, ó. Na primeira aula, aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Aí, bacana. Aqui no vídeo 1, a gente já usou variável aqui, né? Então, var aqui, ó. Tudo que é var, a gente está declarando, a gente está criando a variável, né? Então, var, valor total da compra. Só que conforme a gente vai avançando no projeto, né? É importante, né, a gente entender mais a fundo, né, as peculiaridades de variável, né, que a gente vai ver agora, tá bom? Então, a variável, a gente tem no JavaScript esses três tipos aqui de variáveis, tá? O var, que é esse que a gente está usando, mas a gente também tem o let e o const, tá bom? Então, quais são as características do var, né? Ele tem um escopo de função ou global, né? Essa questão do escopo aqui quer dizer em que parte, né, do código essa variável está acessível, né? É isso que quer dizer esse escopo, né? Quer dizer em que escopo, né? Em que contexto essa variável está disponível, está acessível ali no código, tá? A gente vai ver mais detalhes do que significa esse estar acessível, tá bom? Então, pode ter escopo de função, ou seja, está acessível, né? Só dentro da função ou globalmente, de forma global em todo o código. E a inicialização é opcional, né? O que seria inicialização? Aqui, né, a gente inicializou a variável nome com esse valor aqui, né? Então aqui é opcional, né? Sua inicialização. A gente poderia não inicializar a variável, que seria dessa forma, por exemplo. Em vez da forma de cima, deixar assim, ó, var nome, tá? Então a gente não deu igual, né? Não inicializou ela com nenhum valor, tá? Então no var a gente pode não inicializar, né? Por isso que ele fala que
opcional, tá bom? E, bom, o var, bacana. Então aqui eu já vou até para um exemplo, tá? Eu vou pular um pouco esse let const e eu vou aqui para um exemplo aqui, ó, da variável usando o tipo var, tá? Para a gente explicar essa questão do escopo. Então aqui eu tenho duas funções, f1 e f2, tá bom? E dentro delas a gente declarou a variável nome1, aqui com o valor Maria, e nome 2 com Lucas, tá bom? Então eu vou copiar esse código aqui. Eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, e vou dar um F12, tá? Para abrir o console. Eu vou colar aqui. Eu vou colar só até a parte das funções aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, eu vou dar um Enter. Bacana, então aqui a gente já criou, a partir do momento que eu dei um Enter, né? Eu criei já a função F1 e F2, tá? Então se eu vim aqui agora, ó, um exemplo, e der um F1, ó, F1, aí a gente viu, né, no vídeo de funções, que para a gente executar a função em si, porque aqui a gente só criou, né, a função F1 e F2. Para eu executar a F1, eu tenho que colocar o nome da função, abrir e fechar o parênteses, né? No caso aqui eu não coloquei nada porque não tem parâmetros, né? Então só abre e fecha aqui. Eu dou um Enter. Então ele executou aqui a função 1. E aqui, ó, se eu tentar dar por exemplo, console.log na variável nome1 e der um Enter, ó, observe o que ele fala, ó, nome1 não está definido. Por quê? Porque eu tentei, ou seja, é isso que eu quis dizer com acessível. Essa variável nome1, ela não está acessível fora da função. Ela só está acessível a partir da função, dentro da função. Tá? Então, por isso que a gente falou que o escopo aqui, ó, é um escopo de função. Tá? Então, essa variável, na verdade, ela só existe, essa nome1, dentro aqui, ó, dessa função. Tá bom? Agora, ó, vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó, o F2, né? Então, eu vou executar o F2. Aqui eu vou dar um Enter. Agora eu vou tentar dar um console log. Deixa eu apertar a seta para cima para ele repetir. No nome 2. Né? Deixa eu dar um Enter. Ó que interessante, ó. Agora ele imprimiu aqui, ó, Lucas. Tá vendo? Quer dizer que eu consegui acessar essa variável nome 2 de fora da função F2. Ou seja, por isso que aqui a gente fala que escopo de função ou global aqui, ó. Tá? Então, global porque essa variável nome 2 está acessível de forma global. Todo o código, né? De qualquer parte do código você consegue acessar ela, inclusive fora da função. Tá bom? Bom, legal. Espero que tenha ficado claro nessa questão aqui do escopo. Tá? Se não ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Bacana. Tá. Bacana aqui, ó, vamos pro segundo exemplo aqui, ó, deixei um segundo exemplo, tá? Aqui eu vou dar um F5, tá? Que é para atualizar a tela e ele zerar o console, tá? Quando eu dou um F5, ele zera mesmo, tá? Então se eu der por exemplo, um
console.nome2 agora, ó, você vai ver que o nome 2 nem está definido e nem as funções, ó. Deixa eu ver, dar um F1. Ó, nem as funções, tá? Então ele remove tudo mesmo. Então aqui eu vou copiar aqui de novo. Então aqui, né, aqui a gente está usando agora esse if, tá? Vai ter um vídeo específico sobre essa questão do if, né? Que são condicionais, né, que a gente usa em JavaScript para executar um código de acordo com uma condição, tá? Só que aqui basicamente explicando de forma rápida, esse if ele vai verificar, né? If vem do inglês é se, né? Se o que está aqui for verdadeiro, ou seja, se 1 for igual a 1, né? Isso aqui, aqui ele fala 1 é igual a 1? É. Então ele entra aqui, ele executa o código que tiver aqui dentro, ó. Tá bom? Então, se 1 igual a 1, executa isso, tá? Se não for, por exemplo, se eu colocasse se 1 igual a 2, ele nem entra aqui, não executa essa parte, tá bom? Então, se aqui eu der um enter, ó, né? Agora, se eu der um console.log, vamos tentar acessar agora a variável o nome. Então, aqui ele conseguiu acessar. Por quê? Porque apesar do var nome aqui estar dentro do if, lembra que o var ele tem escopo de função, né? Mas aqui esse var aqui, o nome, ele não está dentro de uma função, tá bom? Então por isso que a gente consegue, ele é acessível de fora desse if aqui, tá bom? Bom, bacana. Agora vamos aqui pro let, tá? Então o let declara uma variável local, né? Para memorizar basta lembrar aqui, ó, o L, né? Let começa com L, que é de local, tá? Então declara uma variável local de escopo de bloco, tá? Escopo de bloco sendo opcional sua inicialização, assim como o var, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo, tá? Então o let, só voltando aqui, ó, o let a gente cria a variável assim, ó, com let, da mesma forma que o var, ó. Então let sobrenome igual Oliveira. Se eu der um enter, normal, eu declarei uma variável, eu consigo dar console.log sobrenome, tá? Normal, tá bom? Só algumas peculiaridades, né? Que tem diferença do let em relação ao var, né? Mas a forma de uso é a mesma, tá? Tá, bacana. Então aqui, ó, vamos entender agora o que significa esse escopo de bloco, tá bom? Então se eu vim aqui, ó, vou copiar aqui esse mesmo exemplo aqui que a gente usou, tá vendo? No var, só que em vez do var, vamos usar aqui, ó, o let. Observa que é exatamente igual, ó, esse código e esse daqui, ó, é exatamente igual. O que muda é somente aqui o let, tá? No lugar do var. Então eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Vou vir aqui no console, vou dar um F5, tá? Para zerar o console. Aqui eu vou dar um enter. Bacana. Agora se a gente der um console.log, aí eu até peço até para você parar um pouco o vídeo e tentar responder, né? Se eu der um console.log aqui, no nome, qual que é o esperado aqui de acontecer? Será que ele vai conseguir acessar essa variável nome com esse valor aqui, ó, Franklin? Ou será que não? Né? A gente viu que com var a gente conseguiu, né? Então se eu der um enter, ó, o que aconteceu, o nome não está definido. Por quê? Porque é como se o JavaScript não conhecesse
essa variável nome para ele não existe. Por quê? Porque ela foi declarada dentro aqui do escopo de bloco, que é esse escopo aqui, ó, aqui dentro, ó, do abre chaves e fecha chaves, tá? Então, como ela foi declarada aqui dentro, ela só existe aqui dentro. Então, se a gente tentar acessar de fora desse if, a gente não vai conseguir, tá bom? Bom, bacana. Então, é isso que eu quis dizer com... além desse if, tem vários outros exemplos de bloco, tá? Que eu vou falar. Tem o for, né? Que é uma estrutura de repetição, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas, por enquanto, só esse exemplo aqui, eu acho que já é bem útil, assim, para ficar claro, né? Esse conceito do escopo dele de bloco, tá bom? E por último, aqui tem um const, né? Então, const, né, é bem sugestivo, né? Uma constante, né? Então, declara uma constante. O escopo dela é o mesmo escopo aqui do let, tá? O escopo de bloco. E ela tem algumas peculiaridades a mais, ó. Ela é apenas de leitura, tá? E além disso, a sua inicialização ela é obrigatória, tá bom? Então, por partes aqui, né? Então, vamos ver aqui, eu deixei um exemplinho. Então, aqui, ó, escopo de bloco, ó, apenas de leitura, ó, inicialização obrigatória. A inicialização quer dizer o quê? Ó, se a gente tentar, a inicialização é obrigatória, né? Então, se a gente tentar fazer assim, ó, o que vai acontecer? Ó, ele tá falando, ó, está faltando inicializar a constante, o const, né? Diferentemente, se a gente der um let nome, ó, observa que ele deixa, né? E um var também, ó, var nome. Opa, var nome sem passar valor, ó. Tá, esse daqui é porque a gente já declarou antes aqui, ó, aí ele não deixou declarar de novo aqui embaixo. Deixa eu dar um F5. Então, a gente viu aqui que é obrigatório inicializar o const, ele é apenas de leitura, que quer dizer, por exemplo, const nome igual Maria. Apenas de leitura quer dizer o quê? Que a gente não pode mudar o valor, né? A gente só pode ler, a gente não pode alterar o valor. Então, se a gente tentar alterar esse valor, ao invés de Maria, a gente colocar, por exemplo, Vanessa, olha só, ele fala assim, ó, ele dá um erro, né? Falando que está tentando mudar o valor, né? Atribuir um valor para uma constante. Então ele não deixa. Nos outros ele deixa, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, V1 igual, sei lá, teste, vou colocar assim, ó. E se a gente vir aqui, ó, e colocar V1 igual teste 2, ó, se eu der um enter, então ele deixou alterar, né, a variável, né? Então se a gente der um console.log no V1, ó, agora ele está com valor teste 2. Agora se a gente der um console.log aqui, ó, no nome, que foi esse nome que a gente criou ela com Maria, né, o nome com Maria, a constante com Maria, depois tentou alterar esse nome, essa variável, para Vanessa. Só que, ó, tá vendo que ele continuou como Maria aqui, ó. Deu console.log no nome e continuou como Maria, ou seja, não é possível alterar, tá bom? E o escopo dele é o de bloco, tá bom? Poderia usar até esse mesmo exemplo aqui, ó. Só que usando, deixa eu dar um F5 aqui, só que usando aqui const, né? Se eu der um enter, agora deixa eu tentar dar um console.log no nome, ele também deve dar erro, né? Porque o escopo é de bloco, né? Ou seja, essa variável só existe aqui dentro desse bloco, tá bom? Se eu tentar acessar ele de fora,
ele fala que ele não está definido. Bacana? Bom, legal. Então a gente viu aqui os tipos, né, de variáveis, né, esses 3 tipos. E fora a questão dos tipos, de variável, a gente também tem os tipos de dados, tá? Ou seja, os tipos de dados que a variável armazena, pode armazenar, tá? Então seria, por exemplo, aqui, ó, esse Franklin, esse daqui é um tipo de dado, né? Que é uma forma de texto, né? Eu poderia colocar número também, né? Poderia vir aqui, ó, colocar let idade igual a 10. Opa, ixi, Maria. Deixa eu dar um F5 aqui. Let idade igual a 10. Aqui deu um autocomplete. Se eu der um Enter. Então aqui o 10 é um tipo de dado, que no caso é número, né? Então a gente vai entender quais são os tipos de dados que uma variável armazena, tá? No JavaScript, que é essa segunda parte aqui, ó. Então esses são os tipos, ó. Boolean, true e false, né? Ou seja, quando uma coisa é verdadeira ou falsa, né? Então, por exemplo, se uma pessoa é casada, sim ou não, né? Verdadeiro ou falso, se você tá no vermelho, né? Se sua conta bancária tá no vermelho, né? Sim ou não, né? Então é sempre quando tem dois valores, né? Verdadeiro ou falso, que no caso aqui seria verdadeiro é o true, falso é o false, tá bom? Esse daqui, ó, é exatamente o valor que é atribuído aqui, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu até coloquei um exemplo, ó. Var é casado igual true, tá? Então aqui eu dei um exemplo de cada um, tá? Então true, aí tem esses outros aqui, ó, o null, que eu vou falar daqui a pouco, o indefinido, tá? Undefined, tá? Então aqui é um exemplo, né, que eu tô dando aqui, ó, tá? Pode ser true ou pode ser igual a true ou igual a false, tá? Pode ser igual a null, né? Aqui teria que estar assim, né? Deixa eu colocar assim, para saber. True, colocar assim. True, false. Vou colocar assim, tá? Então pode ser true igual a true igual a false, igual a null, tá? Então que indica é uma palavra-chave, né? Que indica um valor null. Ou seja, é quando ele não tem nulo, é como se ele fosse nulo, né? Então ele não tem valor algum, só que também não é indefinido, ele simplesmente é nulo, tá bom? Então tem esse undefined daqui, que é quando a variável não está definida mesmo, tá? A gente vai ver um exemplo, que aqui é basicamente quando você cria a variável e não atribui nenhum valor para ela inicialmente. Então ele não sabe qual que é o tipo ali do dado, né? Então ele coloca como indefinido, né? Ou seja, undefined. Tá? Isso daqui eu peguei da própria documentação, tá bom? Até tem um nome que estranho, né? Uma propriedade superior, né? Eu peguei da própria MDN, tá bom? Deixei o link aqui em cima, pra vocês darem uma olhada depois, tá? Mas voltando aqui. Então, o number, tá? Que é o número, tá? Que eu dei o exemplo da idade, né? Então, pode ser igual a 42 ou 3.14, né? Que é o número pi, né? Uma constante da matemática, né? Pode ser uma string, né? Que a gente já usou aqui, que ele abre, usa os aspas, né? Aqui. E coloca o texto, né? São informações textuais, tá bom?
E mesmo se a gente colocar texto, número aqui, como tá entre aspas, tá? Aqui ele entende como uma string mesmo, tá? O tipo string. Um detalhe do number aqui, ó, é que esse daqui é um número inteiro, né, que a gente fala. Porque ele não tem casas decimais. Já esse aqui, ó, pra gente colocar casas decimais, ou seja, 3, né? Então a gente põe esse ponto aqui, tá bom? E a gente, por último, tem esse tipo aqui, object, tá? Mas antes aqui, ó, já vou aqui no exemplo, tá? Que eu coloquei aqui embaixo, ó. Então eu vou copiar aqui esses exemplos aqui, tá? Esses mais simples aqui. Já vamos exercitar aqui, ó. Vou colar, tá? Vou dar um enter. Então se a gente digitar aqui, ó, console.log é casado. Então vai estar lá aqui, ó, ele vai devolver true, tá bom? E também eu até deixei aqui, ó, esse type of, tá bom? Ele é usado, esse type of, para a gente saber qual é o tipo, né? Então em inglês, né? Type of, né? Type of. Qual é o tipo da variável aqui, né? Que a gente tá usando. Então a gente pode usar aqui, ó, type of e o tipo, né? Se a gente dá um enter, olha só que interessante. Ele fala boolean, né? Então, na verdade, aqui estava até certo, né? Que eu tinha feito aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então, tá certo, né? Boolean aqui, tá bom? Então, se a gente der um type of aqui, ó, no sexo. Então, aqui ele tá como var type of sexo. Engraçado, ele tá como object, né? Vamos... deixa eu tentar aqui, então. Deixa eu ver. No var, deixa eu ver aqui, ó, sexo 2 igual a nu. Vamos tentar dar um type of sexo 2. O nu ele entende como um objeto, tá bom? Então vamos ver aqui vamos tentar pegar aqui, ó, o type of do próprio nu, né? O nu, ó, ele entende como um objeto, tá bom? É que na verdade o JavaScript, por baixo dos panos, a gente chama esses tipos aqui, ó, né, esses tipos mais simples, de tipos primitivos, tá bom? O JavaScript, ele transforma esses tipos primitivos, né, mais simples, em object, né, que é o próximo aqui, ó, que a gente já vê, tá bom? Então, então a gente tem aqui, ó, o nu, tá? Foi até bom ter acontecido isso, né? Pra gente entender aqui nessa questão do object, tá bom? Eu até depois, quando for pro object, eu vou até voltar aqui para essa questão do nu, tá bom? Porque o JavaScript tem uma representação, para cada tipo desse aqui, ó, ele tem uma representação em objeto, tá? Em object, tá? Desses tipos primitivos. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, sexo, então, indefinido aqui, né, ó. O indefinido, a gente quer dizer o quê? Que a gente declarou a variável, só que não especificou o valor. Então, se a gente der um type of aqui na variável indefinida, ele vai dar undefined, tá bom? Na idade, aqui, ó, também, type of idade. A idade, a gente vai ver que é o tipo number, e no nome, type of, o nome é do tipo string, tá bom? Então, bacana. Então agora vamos pro tipo object, que ele não é um tipo primitivo, tá? Ele é um tipo mais complexo, tá? Então a gente chama esse daqui de tipo primitivo, né? E esse daqui é o object, ele é um tipo
mais complexo, né? Coloquei aqui que possui propriedades e métodos, né? Funções, né? Então observa que tem uma certa semelhança, né, com o vídeo anterior que a gente viu sobre classes, né? No vídeo de classes a gente viu que na classe a gente tem esse conceito, né, de métodos, né, propriedades, né, e a gente chama até de objeto, né? A gente cria um objeto a partir de uma classe, então observa que tem uma certa semelhança, tá bom? Só que ao mesmo tempo tomar cuidado para não confundir, tá, as duas coisas. Aqui a gente aqui está falando do tipo object, tá bom? A gente está falando especificamente do conceito de objeto do vídeo anterior de classe, mas sim, tem uma certa semelhança, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro object, né, que a gente vai ver é esse daqui, ó, tá? Que é um object chamado de array, tá? De array ou vetor, tá bom? Ele tem a propriedade length e métodos comuns, como esses aqui, ó, tá? Então aqui só para relembrar, né, o vídeo da aula anterior, a gente vai ver aqui como acessar essas propriedades, né? E esses métodos aqui, ó. Então aqui, ó, vamos criar então. Acho que eu até deixei um exemplo aqui, ó. Vamos criar aqui, ó, esse array. Deixa eu dar um F5 para apagar. Então aqui a gente tem um array de frutas, né? Então aqui, ó, a gente pode acessar aqui, ó, o método length. Esse método length, ele retorna, né, o tamanho, quantidade de elementos desse array, tá? Então o array a gente sempre declara assim, ó, igual, né, fruta, aqui é a variável normal, igual. Aí o array a gente declara assim, ó, abre colchetes, tá bom? Aí coloca cada elemento aqui, ó, desse array separado por vírgula, tá? Então aqui a gente tem 3 elementos. O primeiro elemento aqui, abacaxi, vírgula. O segundo elemento, morango, vírgula. O terceiro elemento, pera. Aí todo array tem esse método aqui chamado length, tá? Que ele retorna aqui, né? Ele retornou 3 porque tem 3 elementos nesse array, tá bom? E aqui também a gente tem aqui, ó, outros, além dos métodos, né? A gente eu falei método aqui, né? Mas é uma propriedade, tá bom? Se fosse método, a gente chamaria assim, ó, com abre e fecha parênteses, tá? O método a gente não chama assim diretamente, sem o parênteses. Então a gente tem esses métodos aqui também, ó, o push para adicionar elementos. Então se a gente vir aqui, ó, digitar frutas, ponto, push, aqui, ó, a gente pode colocar os itens, né, que a gente quer adicionar. Ó, abacaxi, morango, pera, vamos colocar aqui, ó, uva, por exemplo. Se eu der um enter, agora, ó, se eu der um console.log no frutas, eu der um enter, ó, observa que agora ele adicionou aqui, ó, o uva, tá bom? Aqui no último, como último elemento aqui. Agora se eu voltar o comando frutas.length, ó, der um enter, na verdade nem precisa, ele já retorna 4, tá? Na verdade aqui, ó, eu dei um console.log no frutas, só que se eu digitar aqui, ó, frutas no console, tá bom? E der um enter, ele até já mostra aqui direto, tá bom? Bom, bacana. A gente tem também eu até aqui dei esses outros métodos aqui, né? Esse daqui, ó, splice, que ele, além de remover, né? Da mesma forma aqui que além de remover, ele também adiciona, tá bom? Elementos do array. Tá? Esse daqui ele é um pouco mais complicado, tá? De entender, mas eu vou explicar aqui, tá bom? Então aqui, por exemplo, frutas, né? Ponto.
Deixa eu apagar aqui. Dei um F5. Vamos voltar como estava. Então, aqui se eu der um frutas.splice. Então, aqui, ó, aqui a gente passa 3 parâmetros. O primeiro é o índice, tá? Que a gente quer. No caso aqui, vamos fazer um exemplo de remover, tá? Então, vamos supor que a gente quer remover esse morango aqui, tá? Então, aqui ó, a gente especifica o índice que a gente quer remover, começando do 0. Então, abacaxi é 0, morango é 1, né? E pera é 3, índice 3. Então, o índice aqui é 1, tá? E a quantidade, a partir desse índice, né? A quantidade de elementos para frente que eu quero remover. No caso aqui, eu quero remover só o morango. Então, aqui eu vou colocar 1, tá? E esse terceiro aqui não precisa, esse terceiro parâmetro. Então, se eu der um enter, ué, frutas is not defined. Ele não tá... Ah, aqui eu digitei errado, né? Digitei frutas, aqui é um R, frutas, tá bom? Então, se eu der um enter, agora se eu digitar frutas aqui, ó, der um enter, observa que o morango, né, ele removeu, tá? Então ficou só abacaxi e pera, tá bom? Então, se eu quisesse adicionar agora vamos supor que nesse daqui, né, eu queria adicionar aqui no começo a uva agora, né? Então, a gente fala aqui ó, no índice 0, né? Eu vou colocar aqui como 0, o segundo parâmetro que eu não quero remover nenhum. E eu quero adicionar o uva. Então, se eu der um enter, agora se eu digitar frutas, então observa que agora ele adicionou uva aqui no começo, tá? Pode parecer meio complicado no começo, tá? O uso desse splice aqui, mas conforme você vai usando, você vai aprendendo, tá? Aprende com a prática mesmo, tá? Mas aqui o foco maior é entender esse tipo object, tá bom? Que é mais para exemplificar que ele tem métodos e tem propriedades, tá? O foco é esse, não é explicar em detalhes esses métodos aqui, tá? E a gente tem o for each também, que é para iterar, ou seja, para acessar os elementos do array, tá? Então aqui, deixa eu dar um F5 para zerar tudo. Deixa eu pegar aqui, ó, frutas. Então suponha que a gente quer iterar nesse array. Então a gente digita, faz assim, ó, for each function. Tá? Então para a gente iterar, a gente põe isso daqui, ó, o nome do array, ponto. O método o nome do método que é for each, tá? Aí aqui, ó, aí abre e fecha aqui o parênteses, que é para a gente colocar os parâmetros, né, desse for each. E a gente põe aqui, ó, esse function, tá? Dentro desse function, e aqui como parâmetro desse function, a gente coloca aqui qualquer nome, tá? Poderia ser qualquer nome. No caso aqui eu coloquei fruta. Aí o que esse for each vai fazer? Ele vai pegar esse frutas, esse array, vai pegar o primeiro elemento, ele vai um a um, pega o primeiro elemento, atribui esse fruta o valor do primeiro elemento, que é abacaxi, aí chama e executa o que tiver aqui, ó, console.log, eu vou até colocar aqui, né, ó, fruta igual, aí eu vou colocar aqui, ó, mais fruta. Então ele pega esse primeiro elemento, que é o abacaxi, né, o primeiro item. Então fruta é igual esse primeiro item, ele executa aqui com esse primeiro item, abacaxi, depois ele vai para o segundo item. Agora o fruta tem um valor morango,
Então ele executa esse código aqui com fruta igual a morango. Depois ele o fruta ele recebe pera. Agora ele executa de novo o valor de pera. Então deixa eu dar um enter. Então, ó, tá vendo? Então, ixi, coloquei aqui errado, né? Fruta, mas é fruta, tá? Ó, fruta igual a abacaxi, depois ele fruta igual a morango, depois fruta igual. Então a gente vai ver com mais detalhes essa estrutura de repetição, mas só para entender, tá bom? Que os arrays eles têm vários métodos, tá bom? Pra gente utilizar. Bom, então a gente tem esse object que é o array, tem esse daqui, ó, esse exemplo, que a gente chama até de, object, né, que possui propriedades nome, que é esse nome aqui, ó, tá? E imprimir, tá bom? A gente chama até essa estrutura aqui, né, de objeto mesmo, tá bom? Em JavaScript. Então, deixa eu copiar aqui. Deixa eu colar aqui, ó, só pra gente entender. Aqui a gente poderia fazer assim, ó, tá? É que eu fiz tudo numa linha, mas poderia fazer assim também, tá? Pra deixar mais... Na verdade eu vou fazer aqui que eu acho que é mais fácil, para deixar mais legível, né? Mais fácil de ler, ó. Tá? Poderia fazer assim, ó. Function console.log. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ficou com essa aspas aqui meio estranha. Tá? Então essa aqui é uma estrutura de objeto, tá? Objeto, esse object aqui, né? A gente sempre começa ele abrindo aqui, ó, as chaves, tá? E fechando aqui embaixo as chaves, tá? No caso do array, era um colchetes, né? Aqui no caso é as chaves, tá? Então aqui vamos colocar até assim, ó, var impressora igual, tá? Para ficar parecido com o exemplo aqui do array, né? Bacana. Então aqui, ó, observa que tem até uma certa semelhança, né, entre essa estrutura aqui do array, do object, né, e do object mesmo em relação à classe, né, que a gente viu do vídeo anterior. Então a gente pode vir aqui, ó, impressora, e a gente dá um ponto e consegue acessar os métodos e propriedades desse objeto, tá? Então aqui tem um nome, então, se eu der um enter, ó, ele já colocou Epson. Então aqui a gente pode colocar, acessar também o imprimir, tá? Só que o imprimir, ele é na verdade é uma função, ó, tá vendo? A function, tá? Então aqui é como se ele fosse uma propriedade, né? Na verdade, que armazena uma função, tá? Então aqui como é uma função, a gente tem que abrir e fechar aqui executar com parênteses, tá bom? Então se eu der um enter, ó, que legal, ele coloca imprimindo. Bacana? Bom, bacana. Que eu tinha até dado um exemplo aqui, né, ó. Esse var aqui de objeto, vamos usar ele aqui. Deixa eu dar um F5, vou dar opa, deixa eu copiar de novo, Ctrl C, Ctrl V, dar um Enter. Aí aqui, ó, vamos dar um type of pessoa, pra gente ver, ó, tá vendo? Ele é um objeto também, tá bom? Inclusive aqui a gente pode dar até um type of no array, né? A gente pode colocar o array direto aqui, tá? 1, 2, 3. Né? Que foi o exemplo que a gente usou aqui, ó. Tá? A gente pode dar o type of tanto no direto aqui, tá? Ó, no dado mesmo, né? Ou na variável, tá bom? Então poderia fazer assim, né? Ó, var números igual
É isso que eu quero dizer, ó, só para ficar mais claro. Então a gente pode dar esse type off aqui, ó, direto, type off, direto aqui no, pode dar nos números, né? Object, ou dar o type off direto aqui no, ao invés de passar a variável, tá? A gente pode passar aqui direto o array, tá bom? Então é o objeto. Da mesma forma que no pessoa, eu poderia pegar aqui, ó, copiar, ó, type off, colar aqui, ó, tá bom? Direto aqui, ó. Preciso colocar a variável, então deu object também, tá bom? Aqui, ó, da pessoa, então eu posso acessar aqui, ó, por exemplo, deixa eu copiar aqui, fazer de novo para não ficar muito poluído aqui a tela. Então aqui eu posso fazer pessoa, ponto nome, vai dar Maria, tá bom? Pessoa, ponto idade, acessar aqui essa propriedade idade. E aqui, ó, tem esse é maior. Então, observa que aqui, ó... Opa, errei aqui, né? Aqui, na verdade, é uma função, tá? Inclusive, a gente pode acessar... Aqui, ó, quando eu dou um é maior, ponto é maior, e aqui executa a função, ele vai executar o que tiver aqui dentro, tá? E aqui dentro eu posso até usar uma propriedade, né, aqui, desse objeto, aqui dentro, tá? Então eu estou usando idade, né, verificando se a idade, ou seja, se o valor da idade, se 10, né, aqui eu estou fazendo isso, né, 10 é maior ou igual a 18, aí ele vai retornar true ou false. Falso, por quê? Porque 10 não é maior ou igual a 18, né? Ou seja, aqui eu estou simulando a pessoa ser maior de idade, tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou criar essa variável aqui, vou recriar ela, né? Com aqui a idade é igual a 20, por exemplo. Agora, se eu executar aqui de novo, é maior, olha que interessante. Agora ele retornou true. Por quê? Porque o idade, que é 20, 20 é maior ou igual a 18. Então ele retornou true, tá bom? Bom, bacana. Uma aqui para esse próximo, que são objects, né? São objetos do próprio JavaScript, tá? Que já estão definidos no próprio JavaScript. Não são variáveis, né? Objetos que a gente cria, né? Quando a gente acessa aqui na verdade, quando a gente acessa no Chrome, né? No navegador, já tem umas variáveis já disponíveis, tá? Que o próprio navegador, tá? O próprio JavaScript já tem por padrão. No caso aqui, ó, a gente tem esse console, né? O tempo todo a gente está usando esse console e na verdade ele é o console.log, né? A gente está usando esse .log, na verdade ele é um método, tá? Ele é uma função desse console, que é um object, tá bom? Então, da mesma forma do console.log, a gente tem o clear, tá bom? Que ele apaga o console. Então, a gente tem o console.log, né? Então, aí a gente pode colocar aqui, né? Mensagem, ele imprime aqui a mensagem aqui no console. Só que se a gente quiser apagar o console, a gente pode digitar console.clear. Se a gente der um enter, olha que legal, ele apagou o console. Tá vendo? Para a gente verificar os métodos, ó, desse object, ó, se a gente digitar só console.log e der um enter, aqui você vai ver que ele vai disponibilizar aqui, ó, se eu der um clique nesse triângulo, várias funções aqui, ó, tá vendo? Então tem essa propriedade aqui, na verdade ela é uma função, ó. Tá com esse F, tá vendo? Então tem um assert, ó, tem um clear, que na verdade é uma função, ó, que a gente acabou de usar, tá bom?
Tem várias aqui, ó. Inclusive tem o ponto log aqui, ó. Tá bom? Bacana. Tá, então aqui tem a questão do JavaScript ser dinamicamente tipado. Tá, então o que significa isso? Dinamicamente quer dizer que se a gente não especificar, né, caso não seja definido o tipo, né, ele tenta inferir qual que é o tipo daquele dado que a gente está passando, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu dar um F5 aqui para apagar. Então, se a gente criar aqui, ó, por exemplo, var nome igual aqui a, sei lá, Franklin. Aqui a gente sabe, a gente não está falando aqui explicitamente para ele que esse Franklin ele é uma string, por exemplo, né? A gente não está dizendo para ele, né? Só que ele aqui, ó, ele coloca, se eu der um type of nome, então aqui ele identificou que é uma string, tá? Deixa eu ver aqui, voltar aqui na definição. Então, se agora eu vim aqui, ó, e de colocar nome igual, sei lá, vamos supor, colocar 1, 2, 3, der um Enter, observa que não deu erro, tá? Porque aqui é uma variável, ele pode receber qualquer valor, tá? Então eu coloquei uma string, aí deu o tipo string. E aqui eu coloquei um número. Agora só que se eu vir aqui e ver o type of dele, agora ele vai identificar como number, tá bom? Então dinamicamente tipado é isso, né? A gente, apesar da gente não informar o tipo, né, explicitamente da variável, ele automaticamente ele tenta inferir, né, qual que é o tipo, tá bom? Bom, legal. Agora vamos voltar lá, vamos voltar para o nosso projeto, o Papel System, né, para a gente aplicar esses conceitos de variável, tá? Deixa eu fechar aqui. Então aqui a gente tem o vídeo 3, que foi o vídeo, o último vídeo, né, o anterior a esse aqui, e um Ctrl C, vou copiar aqui a pasta e vou renomear para vídeo 4, que é esse agora que a gente tá tendo. Então aqui, ó, uma das questões aqui de você saber, né, usar bem, né, saber bem as peculiaridades de cada tipo de variável, né, por exemplo, essa questão, ó, por exemplo, quando você usa var, né, ele tem um escopo de função ou global, né? Só que o let ele tem um escopo mais reduzido ainda, né? Ele tem um escopo de bloco, né? Então ele fica dentro do bloco. Ou seja, o escopo de função ou global, tá? Ele não é recomendado, tá? Quanto mais específico, né? Quanto menor o escopo, né, for da variável, né, menos problemas você tende a ter. Por quê? Porque se o escopo é pequeno, né, a chance de alguém conseguir alterar aquele valor naquele escopo, ela é menor, né? Imagine você ter uma variável global, uma variável que ela esteja acessível em todo o sistema, né? Imagina que esse sistema é grande, né? Então pode acontecer de essa variável está sendo alterada em vários pontos. Isso dificulta muito, né? Assim, ele traz muito bug, né?
pode trazer bugs, né? Porque às vezes essa variável é alterada e você nem sabe onde está sendo alterada. Então, quanto mais específico, né? Quanto menor o escopo, né? Essa variável tiver, mais controle você vai ter sobre ela, tá bom? Então, aqui o recomendável é sempre a gente usar o let ou o const, tá? Evitar usar o var, tá bom? E também evitar ainda mais, né, variáveis globais, tá bom? Então, o recomendado é sempre o let e o const, tá bom? Então, aqui, ó, primeira coisa, vamos alterar aqui o que é var para let, tá bom? Vamos ver aqui, ó, se eu der 2 cliques aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, let, vamos aqui, let. Então, só vamos... Aqui é o que a gente chama de refatorar o código, né? Então, a gente vai estar melhorando ele sem alterar o resultado final, tá? Do código. Bacana. Então, eu vou abrir aqui o index, aqui no explorador de arquivos. Deixa eu dar 2 cliques aqui, index.html. Vou dar aqui um F12. Legal, então aqui continua funcionando, tá? 57, total a pagar, que foi o valor que a gente chegou no vídeo passado. Deixa eu voltar aqui no VS Code. Bacana. Então, só para voltar aqui, ó, deixa eu ver aqui no vídeo anterior, não. No vídeo 2, uma motivação também da gente conhecer bem nessa questão do escopo é, por exemplo, aqui, ó, esse valor total da compra. Observa que esse valor total da compra, ele está fora da função aqui, tá? Está declarado aqui em cima. Mesmo ele estando fora, a função aqui, ó, ela enxerga, tá? Ainda esse valor total da compra. Então, essa function aqui, né, ela está enxergando aqui, né? Tanto é que ele até usa aqui, né, para fazer os cálculos, né? Então, é bom entender, tá? Então, essa lógica, né, de onde a variável vai estar acessível, tá bom? Bacana? Legal. Deixa eu fechar aqui. Tá, uma questão também que eu ia comentar é que uma vez que a gente declarou aqui a variável fora da função, né, e de todo o código, né, tá em cima, né, na parte, tá antes, né, de todo o código, essa variável, ela vai ser acessível, tá, a partir aqui dentro da função, vai ser acessível nas outras partes do código, né. Então, você declarou ela no nível aqui, digamos, no nível superior, né, aqui em cima, então ela vai estar acessível aqui, daqui para baixo, tá bom? Você consegue acessar ela. Bacana? O mesmo não acontece no exemplo que a gente viu, né? Se a gente declara lá dentro, né, num escopo mais fechado aqui, né, de função, né, esse var aqui, ó, por exemplo, a gente não conseguiria acessar ele aqui embaixo, ó. Tá? Se, por exemplo, eu desse um console.log aqui, esse var, essa variável, ele daria que a variável não está definida, ele não conseguiria acessar, tá bom? Diferente daqui, quando ela estiver fora, a gente consegue acessar a variável aqui dentro da função, tá bom? Isso aí, essa questão do escopo, ela demanda bastante prática, tá? Estudo, mas sabendo esse básico já é um bom começo. Deixa eu fechar aqui, deixa eu organizar aqui melhor, abriu aqui o JavaScript desse vídeo. Bacana, então aqui a gente já substituiu o var por let, né, para ficar com um escopo menor da variável, né,
E aqui também, ó, a gente tem esse 0,05, que é o desconto, né, quando a compra é no dinheiro ou é no débito, ou seja, quando a compra é à vista, né? Só que esse 0,05 ele é uma constante, né? A gente não fica mudando ele aqui no código, né? É como a gente não tem necessidade de ficar mudando, né, esse valor aí. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode criar aqui, ó, no compra, definir aqui uma constante. Deixa eu ver aqui. O valor. Na verdade, aqui no compra não, né? A gente pode definir aqui, ó. Const desconto igual 0,05. Seria desconto vezes, tá? Que é só, na verdade é só para mostrar um exemplo mesmo, tá? De uma constante, tá bom? Então, assim, como esse valor aqui dificilmente altera, então a gente deixa ele como const, tá bom? Bacana. Bom, legal. Então a gente já deu uma alterada aqui no nosso projeto. Vamos retomar aqui para o conteúdo. Bom, acho que era isso, né? Uma coisa que eu ia me esquecendo, que eu falei, né? Que esses tipos primitivos aqui, né? Eles possuem um valor correspondente de objeto, né? Então, ó, se a gente vir aqui, vou voltar aqui no DevTools, para cada tipo aqui, ó, primitivo, ó, por exemplo, o Boolean, né? Aqui é primitivo, só que a gente também tem um objeto, um object, que representa, tá, esse boolean, né? Então, é como se fosse a versão object, né, desse boolean, né? Então, ao invés de a gente colocar assim, por exemplo, aqui no exemplo que a gente deu, ó, é casado igual a true, né? A gente poderia fazer assim, ó, boolean, né, true, tá? Então aqui, ó, é casado, opa, aqui faltou, é casado, opa, ponto, é casado. Então aqui ele tá como true, tá? Só que aí pode enganar, ó, se a gente colocar, vamos ver aqui, ó, é casado ponto false. Vamos ver aqui, ó, é casado, tá certo, aí deu false agora, tá bom? Então, e aqui, ó, é casado, ó, você vê se eu der um ponto, ó, ele aparece agora alguns métodos, ó, tá vendo? Como se fosse um objeto mesmo, tá? Da mesma forma, ó, se a gente digitar aqui, ó, var nome igual Franklin, tá? Se eu der um enter, tá? Então se eu vim aqui, ó, quer dizer, essa daqui é a versão usando a notação primitiva, né? Só que se eu observa aqui, ó, se eu fizer var nome 2 igual, agora eu vou usar aqui usando objeto, né? Object. No caso aqui a gente usa esse string, tá bom? Então aqui é até bem parecido com a classe, né? Só que a gente não põe um new aqui na frente, tá bom? A gente põe aqui o string
E aqui a gente põe, por exemplo, Franklin. Vou colocar Franklin 2, tá bom? Agora observe se a gente der um type of nome. Ó, ele colocou como string. Se eu der type of nome 2, ele também colocou como string, né? Deixa eu dar um nome 3 aqui, ó. Nome 3, vamos tentar colocar aqui, ó, new. Vamos ver. Se eu der um type of nome 3, agora sim. Então, na verdade, aqui, ó, a gente colocando new, ele entende como um objeto mesmo. Tá bom? Então, se a gente vir aqui até no MDN, né, ó. Deixa eu clicar aqui. Tem os tipos aqui, né? Acho que aqui tem até um comentário que ele fala mais para baixo, questão do tipo primitivo e do objeto. Ó, number. Vamos ver aqui, ó. Ó, literal. Deixa eu ver, inteiros. Objeto literal. Expressão. Acho que até aqui mesmo para cima. Aqui, deixa eu ver. Aqui no exemplo da onde inclusive eu peguei, né? Ele fala aqui, ó, string, né? Por exemplo, clicar aqui em string. String é um dos valores primitivos, né? E o objeto string, aqui, ó, objeto string. Então aqui, ó, mais para baixo, né? Aqui então ele faz duas formas, né? Pode digitar string e passar aqui o parâmetro ou digitar um new também, né? Como se fosse uma classe mesmo, né? Ver se tem algum exemplo aqui, ó. Aqui tem várias questões, tá? Não precisa entrar muito nesse detalhe, não. Distinção entre string primitiva e objetos string. Então aqui ele fala, né, que é o mesmo de boolean e number, tá bom? Então aqui ele usa dessa forma, né? Ele dá um new, tá bom? Então new string. Tá? Então aqui no exemplo, né, que a gente fez, a gente viu que realmente ele entende agora como um objeto, né? A gente usando esse new string. Tá? Aqui no boolean, ó, vamos ver aqui, ó, o é casado. Vamos ver como é que ele entende, ó. Type of é casado, ele entende como um boolean, mas se a gente colocar assim, ó, é casado 2. New. Agora se a gente der um type of não é casado 2, ó, agora sim ele entende como objeto. Bacana? Então, na verdade, aqui resumindo, né, essa forma aqui, ó, de você usar diretamente aqui, né, o boolean, né, sem o new, é análogo a você digitar igual a true ou false, né? E você colocando o new é como se criasse mesmo um objeto, tá bom? Do tipo boolean. Bacana? Vamos voltar aqui. Bom, vamos voltar aqui pro... Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário aqui abaixo, tá? No vídeo. E qualquer dúvida também, se quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E é isso. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.